Quanto dinheiro é o suficiente para você? Essa foi uma pergunta que mudou completamente a minha perspectiva da vida e com certeza me deu muito mais paz depois que eu pensei sobre ela. Eu devia ter mais ou menos uns 7 ou 8 anos a primeira vez que eu falei que eu ia ser rico, que eu ia ficar rico. E graças aos meus pais terem instalado uma boa crença em mim de que eu sou uma pessoa inteligente e capaz, eu acabei sempre tendo bastante autoconfiança e autoestima para pensar que eu era capaz de atingir aquilo que eu tivesse proposto a fazer. E eu sempre tive certeza de que eu iria ser rico. Eu hoje já tô com 20 anos, então já se passou pouco mais de uma década desde a primeira vez que eu falei que eu ia ser rico e eu ainda não tô rico. Porém, a minha perspectiva mudou, porque graças a essa crença de que eu era muito inteligente, muito capaz, mais ou menos ali nos 14 anos, isso já estava se transformando em arrogância, que eu consegui converter depois, graças a Deus, porque eu me achava muito inteligente, muito superior. Então eu comecei a entrar na internet e ver pessoas milionárias e eu me achava melhor e superior a elas, mesmo não tendo nada no bolso, só porque eu me achava muito inteligente. Eu pensava assim: nossa, se esse cara é milionário, então eu vou ser bilionário, porque eu sou muito mais inteligente do que ele. Agora eu tenho só 14 anos, mas ele tá ali com 30 e poucos, quase 40. Na idade dele eu já vou estar bilionário também, muito além de milionário. Então eu comecei a sonhar com o bilhão, lá com uns 13, 14 anos. Não deixei de acreditar que talvez eu possa chegar lá algum dia, porque nunca se sabe, né? Eu já sei qual é a trajetória para fazer 1 bilhão. Caso tu não saiba, a trajetória é bem simples. É só tu fundar uma empresa que tem muito sucesso e aí fazer essa empresa crescer muito para gerar equity e depois tu vender ela. Porque o equity é uma compra, não, o equity não é uma compra, o equity é o valor da empresa, que é calculado mais ou menos tipo pelo quanto que ela vai render nos próximos anos. Então, por exemplo, se tu tem uma empresa que consegue fazer 80 milhões por ano, o que nem é tanto assim, porque é tipo 8 milhões por mês. Se tu tem várias filiais e fez uma empresa grande, o que dá para construir uns 10, 15 anos, se tu for bem sucedido no negócio, tu faz uns 8 milhões por mês, 8 milhões por mês de faturamento, não precisa nem ser de lucro, de faturamento. Esses 8 milhões por mês, ali no ano vai dar uns 80 milhões, na verdade vai dar mais de 80 milhões já, então já baixa para uns 7 milhões por mês já é o suficiente. E aí, esses 80 milhões por mês, digamos que tu tem crescido 10% ao ano, nos últimos 5 anos, então mais ou menos o equity vai calcular, ó, vai fazer 7 milhões por mês, ao longo do ano tu vai faturar tanto, no próximo ano tu cresce 10%, então é 7,7, depois é 8, alguma coisa, e daqui 10 anos já vai ter faturado isso porque vai estar faturando tanto por ano. E aí eles somam tudo isso e dão um desconto, ou seja, digamos que tu vai estar faturando uns 7 milhões por mês, então uns 80 milhões por ano, 80 e poucos, cresce 10% ao ano, e aí na soma dá mais ou menos quase 1 bilhão ao longo de 10 anos. Ou seja, tu sabe pelo quanto tu fatura hoje, pela taxa de crescimento da empresa, que daqui uns 10 anos o total de faturamento de todos esses anos somado vai ter dado mais ou menos 1 bilhão. Aí desconta ali uns 20% e vai dar 800 milhões. Ou seja, se hoje a tua empresa fatura 7 milhões por mês consistentemente e tu consegue estar crescendo 10% ao ano ao longo dos últimos 5 anos na média, significa que tu já pode vender a tua empresa por 800 milhões. Ou seja, tu faz 7 milhões e pode vender por 800 milhões. E quando tu vende, sim, isso vai pro bolso do dono. Então, basicamente, equity é o caminho para ficar bilionário. Só precisa de uma empresa que fature uns 7 ou 8 milhões e tu consegue ficar bilionário. Então, atingir 1 bilhão não é tão complexo assim. Desde que tu saiba fazer uma empresa ser extremamente bem sucedida e faturar milhões por mês. Então, não é tipo tão longe. Desde que tu saiba chegar nesse processo, tu abre uma empresa, tem sucesso, abre algumas filiais e em alguns 5 ou 10 anos tu já consegue chegar nesse resultado. E aí é só achar o momento exato e um comprador e tu consegue fazer 1 bilhão. Basicamente esse é o caminho que os bilionários tomam. Eles criam empresas e vendem empresas. O Elon Musk vendeu o PayPal, o Mark Zuckerberg vendeu uma parte do Facebook. Basicamente é assim que eles ficam bilionários. Ou a empresa atinge um lucro exorbitante, um faturamento exorbitante, aí eles fazem o IPO, que é botar a empresa na bolsa, divide ela em ações, as ações vão ter um valor de acordo com o mercado, e esse mercado ele vai dar um valor total para a empresa, e a partir do momento que a empresa tem um valor total e tu tem uma parte dela, a tua parte corresponde a alguns bilhões. É por isso que esses caras tipo Elon Musk, Bill Gates, Mark Zuckerberg são bilionários. Eles têm a participação de uma empresa que tem muitos bilhões de valor. Então,
desde que tu saiba fazer uma empresa bem sucedida, e não precisa ser uma empresa que fature bilhões, ela só precisa faturar alguns milhões por mês, tu já consegue ser bilionário. Então, eu sei que o caminho não é tão complexo assim, e eu fugi um pouco do assunto do vídeo, mas é muito interessante saber essa parte, porque quando eu paro para pensar sobre isso, e eu vejo, nossa, nem fazer 1 bilhão é tão difícil assim, porque tu só precisa, na verdade, saber fazer alguns milhões, e sabendo fazer alguns milhões, tu consegue ser bilionário. Então, para ser milionário, é a mesma lógica, tu só precisa fazer algumas dezenas ou centenas de milhares de reais. Se tu consegue fazer, sei lá, 50, 70 mil no mês, 100 mil no mês, tu consegue ser milionário, multimilionário muito fácil. Então, não é tão difícil assim o caminho quando tu percebe a lógica por trás. Por exemplo, se tu consegue fazer 5 mil no mês, tu consegue ter 100 mil. Se tu consegue fazer 20 mil no mês, tu consegue ser milionário. Se tu consegue fazer 5 milhões, tu consegue se aproximar do bilhão. Então, não é tão longe assim esses sonhos de milionário e bilionário. Porém, em algum determinado momento, eu tava ficando muito infeliz por não estar rico ainda. Porque eu descobri o digital, eu descobri o famoso 6 em 7, 100 mil reais em 7 dias. E naquele sonho de fazer 100 mil reais, não só meu, mas da minha família também, eu comecei com meu primo e com minha mãe a entrar no digital, me desenvolver nessa parte, investir nessa parte. Chegamos, inclusive, a fazer dívida de algumas dezenas de milhares de reais para entrar em mentoria, para aprender a fazer esse dinheiro que a gente ainda não aprendeu, ainda não conseguiu fazer. O famoso sonho do 6 em 7 já, se foram 3 ou quase 4 anos, vai fazer, não, agora vai fazer 3 anos. Vai fazer 3 anos já e ainda não chegou, mas continuamos na luta, continuamos tentando. Então, descobri o caminho do digital, tentei, batalhei, continuo seguindo e ainda não fiquei rico. E fiquei infeliz de estar jovem, de me achar tão inteligente e não ficar rico. E comecei a me comparar demais com outras pessoas e personalidades que eu via na internet de que estão ali trabalhando já 7, 8, 10 anos e conseguiram ficar ricos. O que me mostra que talvez eu devesse ter um pouco mais de paciência, porque se vai fazer 3 anos que eu estou no digital e a maioria está ali há uns 7, 8 anos, acho que daqui uns 4 anos dá para comparar e dizer se eu fiquei bem sucedido ou não. Eu e minha família, claro. Mas estava ficando infeliz de não estar rico ainda, até que eu me deparei com um velhinho na internet, um senhor, um engenheiro aposentado nos Estados Unidos ou Canadá, de uns 60 e poucos anos, que ele estava falando sobre coisas que ele fez na juventude, que ele correu atrás, que ele tentou, e que hoje ele acha que era perca de tempo e que não era mais valioso para ele investir tempo naquilo. E ele era um engenheiro bem-sucedido, tinha se aposentado e naquele momento ele começou a falar sobre essa luta por ir atrás de dinheiro, ir atrás de dinheiro, de patrimônio, e ele foi bem-sucedido. Ele teve uma casa legal, teve um carro legal, fez muitas viagens. As viagens ele falou que valeu totalmente a pena, mas a casa para ele, um casarão enorme e uma casa que é confortável, que dá para a família dele viver bem, já é o suficiente. Um carro que cumpre com tudo que ele precisa já é o suficiente. E ele falou que hoje ele não precisa mais estar se esforçando para trabalhar, ele já está aposentado e ele não vai ficar mais em busca de um carro melhor, uma casa melhor, mais viagens, porque isso já não faz mais sentido. Ele ainda quer viajar, ele ainda aproveita o carro dele, ele ainda tem uma casa bacana, mas não faz sentido só correr atrás de mais por ter mais, por viver mais, por ter mais riqueza e etc. Para ele já tem o suficiente. E ele levantou esse questionamento: quanto é o suficiente para você? E aí eu fiz o quê? Fui no ChatGPT e comecei a pedir ajuda para ele para calcular quanto que seria o suficiente para mim. Então eu projetei mais ou menos uns 10, 15 anos para o futuro, ou seja, qual vida eu queria estar vivendo ali com uns 30 e poucos. E eu projetei minha vida dos sonhos, assim, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, tudo assim, tipo, não tentei ser econômico, de jeito nenhum. Eu fui realmente nos meus sonhos altos, ambiciosos, tipo, essa que é a vida que eu quero, esse é o estilo de vida que eu quero, e eu fui calculando, tá? Fui calculando com ele tudo exatamente como eu queria, eu falei tudo e fui pegando valores e, claro, botando uma inflação em cima para calcular. E eu fui chegando em alguns resultados de, beleza, para comprar isso à vista eu preciso de tanto dinheiro, mais isso de tanto dinheiro, mais isso de tanto dinheiro, mais isso de tanto dinheiro, até chegar num número em que qual é o patrimônio necessário, ou seja, qual a quantidade completa de dinheiro para comprar todas essas coisas que eu quero ter à vista, todas elas, e ainda depois de comprar tudo, sobrar dinheiro suficiente para que esse dinheiro investido tenha rendimentos todo mês
cujo esse rendimento pague todas as minhas contas. Ou seja, por exemplo, digamos que eu só dando um exemplo aqui rápido, quero uma casa de R$ 1 milhão e eu quero viver com R$ 5.000 por mês. Então, digamos, eu preciso de 1 milhão para comprar a casa e aí o que sobrar na conta tem que, em investimentos, render 5.000 por mês. Ou seja, eu teria dinheiro suficiente para comprar tudo que eu preciso à vista e ainda o dinheiro render para eu não precisar mais trabalhar e conseguir sustentar o meu padrão de vida do jeito que eu quero. E, sei lá, digamos que 500 mil rende 5 mil por mês. Eu não sei bem qual é o cálculo, mas eu faço mais ou menos 1%. 1% ao mês. Ou seja, para cada R$ 100 rende R$ 1. Ou seja, se eu quero R$ 10 por mês, eu preciso de 1.000. E se eu quero R$ 100 por mês, eu preciso de 10.000. E se eu quero R$ 1.000 por mês, eu preciso de 100 mil. Então, a cada R$ 100.000 investido, é R$ 1.000 por mês que rende. Eu fiz mais ou menos esse cálculo ali de 1% de rendimento ao mês. Porque se tu fizer, sei lá, uma boa carteira de investimentos com fundo imobiliário, com ações e com renda fixa, é mais ou menos isso que tu vai receber na média. Porque, considerando crescimento do dólar em comparação com o real e juros americano, dá mais ou menos ali uns 11, 12% ao mês. E o juros brasileiro, por ser muito alto, ele dá mais ou menos ali uns 13, 14% ao mês, 12 às vezes. Porém, ele desvaloriza. Então, a média ele vai dar mais ou menos uns 11, 12%, que eu boto como 1% ao mês, porque essas coisas crescem, né? Os investimentos tendem a crescer. Todos os anos as bolsas estão maiores, com exceção de alguns anos. Tipo, a cada gráfico de 10 anos, tu vai ver ali que caiu uns 2 ou 3 e os outros 7 subiu. Então, isso tende a subir. Então, basicamente, se tu pedir para qualquer investidor, analista, montar uma carteira de investimentos, vai render 1% ao mês. Então, para cada 100 mil investido, é R$ 1.000 por mês que tu tem. Então, eu fui fazer esse cálculo, beleza. Qual é o patrimônio total para comprar tudo que eu quero à vista e ainda sobrar dinheiro suficiente na conta para esse dinheiro sustentar o meu padrão de vida sem eu precisar mais trabalhar. E eu ainda calculei meu padrão de vida mais sustentando com esse dinheiro a minha vida de mulher e de mais os filhos. Ou seja, botei as crianças junto, botei carros, botei tipo tudo. E o número que eu cheguei foi 30 milhões. Com 30 milhões eu poderia comprar tudo que eu quero, tudo, mesmo contando já com inflação. Já daqui 10, 15 anos esses 30 milhões vão valer muito menos do que hoje vale 30 milhões. Sim, mas mesmo assim o cálculo chegou nisso. Com 30 milhões eu poderia comprar tudo que eu quero, que eu sonho, de todos os meus sonhos, e ainda sobraria dinheiro suficiente na conta para esse dinheiro, os rendimentos dele de 1% ao mês, darem para pagar o meu padrão de vida, todas as contas e mais de mulher e filhos. Ou seja, não é tanto dinheiro assim. Não é porque bilhões e bilhões é muito dinheiro. Mas eu conheço a lei dos juros compostos. Eu sei que, beleza, se eu tenho 20 anos e com 30 eu quisesse ter 30 milhões, se com 24 eu tiver conseguido juntar 100 mil, isso já é metade do caminho para o milhão, por causa dos juros compostos. É muito difícil chegar nesses primeiros... Os primeiros 1.000 já demora quase um ano. Aí mais um ano consegue transformar 1.000 em 10. Mais 2 anos esses 10 vira 100. 100 mil em mais 3 ou 4 anos consegue virar 1 milhão. 1 milhão em mais 3 ou 4 anos com um negócio, com uma empresa, empreendendo, dá para chegar em alguns milhões. E lembra, isso era para 30 milhões para pagar tudo à vista. Eu não preciso pagar tudo à vista. Eu não preciso comprar a casa grande, o terreno enorme e vários carros à vista. E esse dinheiro de rendimento seria para me sustentar? Ou seja, é o suficiente para me aposentar, porque só o rendimento já teria pagando todo o estilo de vida e todas as contas e tudo que eu tivesse. Ou seja, tudo isso é tipo dinheiro para viver a vida dos sonhos perfeita sem precisar mais trabalhar. E eu não tô considerando que com 30 anos eu não vou mais trabalhar. Eu acho que eu vou trabalhar pelo menos até uns 50 ou 60 anos, no mínimo. Então, com 30 anos eu ainda vou estar trabalhando muito. Então, eu não preciso do dinheiro rendendo para me sustentar, porque eu vou conseguir me sustentar com o meu trabalho. Então, provavelmente ali com 30, 35, talvez 37, eu consiga chegar nesse padrão de vida dos meus sonhos, nessa vida dos sonhos com a casa, com o carro que eu quero, morando onde eu quero e tendo todo o conforto e luxo que eu quero. Porque não é tanto assim. Se nos próximos 4 anos eu conseguir fazer 100 mil e daqui mais 3, 4 anos eu fizer 1 milhão, em mais 3 ou 4 anos eu consigo fazer os milhões necessários para ter esse estilo de vida. Então eu descobri que na verdade eu não preciso ser bilionário, porque para ser bilionário, lembra, só precisa fazer uns 7, 8 milhões por mês. Então, para ter 30 milhões, quanto que eu preciso fazer por mês? Uns 15, 20 mil? 30 mil talvez?
30 mil tendo uma empresa, tendo um negócio, não é tanta grana assim. Acho, inclusive, que vários empreendedores pequenos, tipo uma tiazinha que tem uma barraquinha de cachorro-quente, uma barraquinha de pipoca, consegue fazer 3, 5, 7 mil no mês. Com um negócio digital escalável, por exemplo, dá para fazer 30 mil no mês. Pelo menos eu sigo vários influencers que conseguem fazer 100, 200 mil por mês tranquilamente, porque vendem cursos, vendem produtos, inclusive outros que vendem outras coisas, tipo bens materiais mesmo, e por estar na internet consegue fazer uma boa renda. E vários que inclusive ganham, sei lá, 10 mil de AdSense do YouTube e de TikTok. Poxa, hoje em dia, com negócios digitais, negócios escaláveis, é bem plausível conseguir fazer renda o suficiente para viver a minha vida dos sonhos daqui uns 10 ou 15 anos. Porque agora eu tô começando minha carreira, tô construindo meu mundo, mas daqui uns 4, 5 anos eu já vou estar muito mais expert naquilo que eu faço. Esse ano eu tô gravando esses vídeos na busca de, em 2026, eu ter desenvolvido a habilidade de gravar vídeos. Eu não tô nem esperando renda, retorno ou qualquer coisa do tipo através desses vídeos nesse momento. Se me trouxer, maravilhoso. Agora eu tô dando aulas de inglês particular e isso é o que me traz a renda do momento. Também presto alguns serviços digitais, tô crescendo, elaborando e continuo estudando. Esse aqui é um dos livros, é o livro que eu estou lendo no momento. Acabei de terminar ontem, meu segundo livro do ano no dia 20 de janeiro. Ou seja, em 10 dias eu li um livro, em mais 10 eu li outro. E eu estou trabalhando, eu construí móveis e outras coisas aconteceram e eu continuo estudando. Ou seja, eu tô aqui tentando desenvolver uma habilidade para o meu futuro, para eu criar expertise, porque eu sei que tendo mais conhecimento, mais habilidades e mais expertise, eu já sei falar inglês. Agora eu sei falar inglês, eu sei sobre marketing digital, eu tô aprendendo a gravar vídeos, daqui a pouco eu vou aprender a editar melhor. Então, em 2026 eu vou estar com mais habilidades. Em 2025 eu já estou com mais habilidades do que eu comecei em 2024. E assim eu vou indo, ano após ano, daqui uns 3, 4, 5 anos, eu já vou estar muito mais expert. E essa expertise vai poder me gerar uma renda melhor, um retorno melhor. Então, simplesmente seguindo, eu sei que se eu continuar trabalhando aqui pela internet, me desenvolvendo para construir habilidades novas, talvez daqui a alguns anos ser expert o suficiente, ter estudado o suficiente, desenvolvido habilidades o suficiente para criar um negócio digital próspero e duradouro e continuando investindo porque, poxa, eu tenho 20 anos, eu já invisto desde o ano passado. Comecei em abril de 2024 a investir e já juntei mais dinheiro do que eu esperava conseguir. Então, daqui uns 10 anos, se eu seguir por mais 10 anos, trabalhando, desenvolvendo habilidades, querendo empreender, em algum momento começar realmente a construir um negócio digital próspero, duradouro e continuar investindo, daqui uns 10 anos eu consigo ter pelo menos uma vida muito boa e confortável. Talvez eu não tenha aquela vida dos sonhos, aquele padrão de vida maravilhoso com a super carro e a super casa, mas eu já vou ter uma vida boa e confortável se eu simplesmente seguir nesse caminho, porque eu tô trabalhando, tô estudando, tô desenvolvendo habilidades e tô investindo. Os juros compostos vão fazer o seu trabalho, o tempo vai fazer o seu trabalho e daqui uns 10 anos eu vou estar com uma vida boa, é inevitável, não tem como dar errado, porque eu já estou há anos estudando, comecei a trabalhar, estou trabalhando, estudando e investindo. O tempo vai trazer esse retorno. Então, quando eu percebi que o quanto de dinheiro que é o suficiente para mim não era tanto assim e que eu já estou tão bem mais encaminhado no caminho, certo, para chegar lá, automaticamente eu passei a me sentir menos mal de não estar rico ainda e me comparando menos, até porque eu ainda tenho 20 anos. Quando eu tinha 14 eu já me achava muito jovem e eu realmente era, e tá começando a estudar e acompanhar milionários e pesquisar sobre isso, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo naquela idade fez toda a diferença, mas com 20 anos eu ainda sou jovem, ainda tenho muito a construir. E com 30 eu também vou ser muito jovem ainda vou ter muito gasto para trabalhar. Quero trabalhar pelo menos até uns 50, 60. Quero poder ter a escolha de parar de trabalhar antes, provavelmente perto de uns 40 mais ou menos, ou 30 e poucos conseguir me aposentar. Hoje em dia, graças ao digital, tem jovem que se aposenta com 25, 20, mas eu reconheço que eu gosto de trabalhar, eu gosto de exercer isso, e até uns 30 e poucos, 40, pelo menos eu quero ainda estar podendo precisar trabalhar, e ali, quando eu não precisar mais trabalhar, eu quero continuar pelo menos até uns 50, 60, me dedicando a trabalhar por puro propósito, por prazer, por gostar e não por necessitar mais de precisar continuar trabalhando. E perceber isso, que eu tô no caminho certo, ao calcular quanto dinheiro é o necessário para viver a vida dos meus sonhos, eu fiquei mais tranquilo. E eu te convido a se fazer essa mesma pergunta. Quanto dinheiro é o suficiente para ti? E quem sabe tu não vai no chat GPT para calcular
quanto dinheiro é o suficiente para ti e descobrir que na verdade talvez tu esteja mais próximo das tuas metas do que tu imagina e mais próximo dos teus sonhos do que tu imagina. Porque foi isso que eu percebi. Para mim, uau, eu preciso ser bilionário para ter 10 Porsches. Não, a vida que eu quero viver, que eu sonho, exige menos dinheiro e eu preciso fazer menos dinheiro ainda por mês para ter essa vida. E encaminhado do jeito que eu tô, eu sei que é muito provável que eu vou conseguir chegar lá do jeito que eu quero. Porque estudando, me desenvolvendo, daqui a uns 10 anos isso vai trazer retorno, porque é o efeito dos juros compostos e ele não falha, sempre dá certo. Te convido a realmente fazer essa reflexão e tentar descobrir quanto é o suficiente para ti e quanto tu precisa fazer, em que prazo e quais ações tu tá tomando para chegar lá. Porque eu tô tomando as ações. Eu fiquei tranquilo porque eu sei que eu tô no caminho. Eu tô trabalhando, estudando, desenvolvendo habilidades novas, querendo empreender e ainda investindo. Então eu sei que daqui a uns 10 anos fazendo essas mesmas coisas, estudando mais, desenvolvendo mais habilidades, empreendendo, investindo, o tempo vai fazer com que eu chegue onde eu quero. Então, te convido não só a descobrir quanto é o suficiente para você de dinheiro, mas também a perceber se você está caminhando para chegar lá, porque eu sei que eu tô. E quando eu descobri que não tá tão longe assim, me deixou muito mais tranquilo e esperançoso. Muito obrigado por assistir até aqui esse vídeo. Faça esse exercício, faça essa reflexão, porque a sensação de paz, de não estar se comparando e se sentindo inferior, de saber que está no caminho, de que é só questão de tempo e que na verdade está bem mais perto do que eu imaginava, me trouxe muita paz. E essa paz não tem preço. Então, quanto dinheiro é o suficiente para ti? Muito obrigado por vir até aqui e lembre-se, continue aprendendo.